Estamos aqui em mais um episódio do A Caneta Delas e hoje a nossa convidada Alessandra Boito, que é advogada com atuação exclusiva na área criminal, pós-graduada em crimes federais e cooperação jurídica internacional pela Escola da Magistratura Federal e sócia do escritório Botelho e Rafaele Boiotto. Isso, advocacia. Boito, vamos de novo. Atua em uma das áreas mais intensas e desafiadoras do direito, construindo uma trajetória marcada por firmeza, posicionamento e presença em um ambiente ainda predominantemente masculino, assim como a Constituição Civil. Alessandra, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Thaís, te agradeço imensamente pelo convite. Confesso que eu fiquei muito feliz por você ter me chamado. É uma grande oportunidade. Eu acho que esse podcast é uma ideia maravilhosa também para fomentar a carreira das mulheres, as histórias das mulheres de superação, né? Então, eu que agradeço o teu convite. Eu vi naquele vídeo que eu pedi nomes, né? O seu nome também foi muito comentado. Falei, nossa, gostaria muito de chamar. Sim, teve alguns comentários ali. E por ser a advocacia criminal, né, que é predominantemente masculina, assim como a Constituição Civil, aí eu vi seu currículo e falei, acho que vai ser um episódio muito interessante, mas vamos do início. Eu gostaria que você se apresentasse, me falasse se você é de Foz, antes da gente começar as perguntas. Eu sou nascida e criada em Foz, nasci aqui em 94, me formei pela Unifoz e desde então, assim, Eu sempre, desde a faculdade, até antes da faculdade, sempre fui muito interessada por casos criminais. Então, eu sempre soube que eu gostaria de fazer direito, né? Entrei na faculdade já com essa pretensão. Na época, eu não sabia que eu gostaria de ser advogada, que eu iria para esse ramo do direito. Eu pretendia fazer concurso público na época. Mas, com o passar do tempo, fui me apaixonando pela advocacia criminal. Entrei no escritório e, desde então, estou atuando já há 8 anos com a advocacia criminal. Fiz pós-graduação na área também e estamos aí. E a pós-graduação em magistratura foi aqui em Foz? É que eu fiz também magistratura aqui. Foi uma pós-graduação trazida por um juiz federal, que é o professor Luciano Tertuliano. E ele fez uma parceria com a Realizar e a SMAF. Então, ele fez essa pós em crimes federais e cooperação jurídica internacional. Uma pós sensacional. Ele trouxe nomes, assim, excelentes, professores excelentes na área do direito criminal, né, processo penal. E foi muito boa essa pós-graduação. Muito bom. Eu fiz também magistratura, mas não foi criminal, né? Foi civil. Ah, sim. Bom, como surgiu a sua escolha na advocacia criminal? Você já iniciou, mas se quiser aprofundar. Sim. Na verdade, eu acredito que até antes da adolescência, na adolescência eu já me interessava muito por investigação criminal, por filmes nessa área, séries de investigação. Mas eu acredito que esse interesse tem um pano de fundo um pouco mais da parte da infância ali, porque o meu pai era escrivão da Polícia Civil e a minha mãe até hoje é investigadora de Polícia Civil. Então eu cresci nesse meio de investigação, ouvindo eles comentando sobre os casos. Quando eu era criança, eu lembro de ir para a delegacia com meu pai. A delegacia era próxima da nossa casa e ele me colocava nos ombros e eu ia andando com ele, ia brincando com ele. Lá eu ficava na sala dele brincando, escrevendo, desenhando e convivi muito com isso, com os amigos dele, com os delegados de polícia. Então, eu acredito até que tenha sido isso que despertou esse interesse em mim, ir para esse lado do direito, né? Sempre soube que eu queria fazer direito. Em uma época também, eu fiquei meio balançada pela medicina veterinária, porque eu sou apaixonada por animais, muito apaixonada, mas o direito falou mais alto. E aí, resolvi fazer faculdade nessa área. E na faculdade, eu lembro que eu tive uma aula de direito penal. A minha primeira aula de direito penal foi com um professor chamado Roberto Bacilla. É um grande professor. E ele deu uma aula sobre a história das penas no direito penal. E aquilo me fascinou de uma forma. Eu fiquei a aula inteira assim, fascinada com aquela história. E fui pesquisar mais e comecei a estudar mais o assunto, e desde então o direito penal é a minha paixão, né? Eu gostava de outras áreas também do direito, mas me apaixonei realmente. E quando eu me formei, eu fiz a OAB, a primeira fase, passei, e eu comecei a procurar escritórios para trabalhar, porque até passar num concurso público, aquela coisa, a gente fica meio sem saber o que fazer, meio perdida.
E comecei a procurar escritórios. E aí sim foi que eu conheci o Rogério, entrei no escritório, né, hoje meu sócio. E desde então me apaixonei. Nós no escritório só trabalhamos com direito penal, né, a advocacia criminal. Então estou aí há 8 anos, né, só nessa área. E realmente acredito que a minha vocação é essa, né, a vocação, aquela voz que fala dentro da gente, né. E eu acredito que tenha sido essa história, né? Essa construção ao longo do tempo, desde a infância, que me fez enveredar para esse lado. Muito bom. Eu fiz a segunda fase em direito penal, assim, realmente é uma área muito boa. Mas eu sempre soube que ia atuar no direito da construção civil, né? Mas realmente é uma área que é apaixonante mesmo. O que te atraiu em uma área historicamente tão intensa e predominantemente masculina? Então, acredito que justamente por ser uma área predominantemente masculina, uma área que é considerada até mais difícil, né, em termos de, até para mulheres, é uma área mais difícil, uma área mais dura. Eu acredito que tenha sido isso, tem um simbolismo muito grande nisso, né, uma superação. Eu confesso que eu entrei meio preocupada, não sabia muito o que fazer, mas fui tentando, né, eu acredito que a gente tem que confiar no que a gente está, na nossa intuição e seguir em frente. Em algum momento você sentiu medo ou insegurança ao decidir seguir por esse caminho? Sim, no início, até assim, em razão do que as pessoas falavam. Olha, você na área criminal, não combina. Você não tem perfil para trabalhar na área criminal. E a gente acaba ficando um pouco insegura em relação a isso, porque antes de você ter contato com a advocacia criminal, você não sabe muito bem o que esperar, o que vai acontecer, como é que eu vou lidar, e se for perigoso, né? E aí você acaba ouvindo o que as pessoas falam e acaba ficando um pouco insegura. Mas eu acredito que depois que você começa, você percebe que não é tudo aquilo que as pessoas falam. É claro, não é um mar de rosas, né? Tem questões que são complicadas, você ir num presídio, você ir numa delegacia, né? Eu particularmente gosto, mas tem muitas advogadas que preferem não ir, não gostam, não se identificam com isso. Mas também, dentro da área criminal, tem umas sub-áreas do direito penal que não são necessariamente aqueles crimes considerados crimes violentos, crimes de sangue, né, que são os chamados crimes de colarinho branco, fraude à licitação, lavagem de dinheiro. Então, são áreas que não são consideradas tão perigosas, tão violentas, você não lida com aquela criminalidade clássica, né, que a gente está acostumado a conhecer. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. Se você acha que você não tem o perfil para trabalhar com esse tipo de criminalidade, de lugares, de ambientes, tem áreas para você que são diferentes. Não são essas áreas tão perigosas, né? Para mim, nunca foi uma questão, assim, porque quando eu entrei no escritório, eu gostava muito de peticionar. Então, eu ficava mais na parte das petições, redigindo, né? Depois, com o passar dos meses, eu comecei a participar mais de idas em delegacia, visitas em penitenciárias, né? Com o tempo, eu acho que você vai se acostumando, você vai ganhando confiança, que eu acredito que o homem, né? Aqui um dado não científico, mas eu acredito que o homem, ele já é criado com uma confiança diferente da nossa. Nós somos ensinadas, né, a crescer com mais medo, com mais, né, a autoestima, ela se constrói de uma forma diferente para as mulheres. E eu acredito que por isso a mulher é um pouco mais receosa, mais cuidadosa também com relação a isso, né? Mas não é um mar de rosas, né? A gente passa por situações muito complicadas também. Tem mulheres sendo aviltadas, desrespeitadas em delegacias de polícia, em tribunais. Teve uma advogada, não faz muito tempo, foi chamada de cadela em um júri. Então, nós temos que aprender a conviver com esse tipo de coisa e lutar para que isso não aconteça conosco, né? E sempre discutir esse tipo de coisa. Até aqui é um ambiente muito legal, né? O teu podcast é uma oportunidade muito boa para a gente poder trazer essas situações e outras mulheres assistirem, né? Verem que elas não estão sozinhas também. Eu acho que essa questão que você comentou, concordo com tudo que você disse.
deixou as mulheres um pouco mais produtivas, né? O fato da gente ter esse receio a mais. Isso. Quais estereótipos ainda cercam a mulher que atua no direito criminal? Eu acho que a mulher tem muitos estereótipos, especialmente a advogada criminalista. Muitas vezes, em muitas ocasiões, eu já ouvi a seguinte frase: nossa, mas você, advogada criminal, mas você não tem cara de advogada criminalista. E eu dou risada, eu já aprendi a lidar com essa situação, porque eu entendo que as pessoas veem a advogada criminalista, né, a advogada que atua na área criminal, como aquela mulher que tem que falar alto, que tem que apontar o dedo na cara do juiz, que tem que gritar com o promotor. E como eu não sou desse jeito, eu tenho um jeito mais... Eu sou mais educada, mais reservada. Inclusive, me falaram isso, mas você é tão educadinha, como que você advoga na área criminal? E eu entendo que isso não combina muito com esse perfil que foi criado, com esse estereótipo das advogadas criminalistas. Mas eu acredito que isso não é uma verdade, sabe? Tem espaço para todo mundo. Você tem que seguir a tua essência. Se você é de determinada forma, seja assim. Não tente ser o que você não é. Eu acho que a mulher, principalmente na área criminal, ela tem uma sensibilidade diferente. E isso é ótimo para você usar em casos. Você vai ter que lidar com clientes, com a família dos clientes. Você tem uma sensibilidade diferenciada. A mulher é muito mais detalhista com algumas coisas, né? Que às vezes o homem é mais... deixa passar. A mulher é mais detalhista, ela presta mais atenção nas coisas. Então, eu acredito que você não precisa seguir um padrão porque a sociedade acha que você tem que ser de determinada forma. Você pode advogar e ser uma pessoa sensível, né? E, na verdade, eu acho que isso é muito importante para uma advogada criminalista, a sensibilidade. Porque sem a sensibilidade, você perde a tua vontade de atuar nos casos, o teu interesse por fazer justiça, por lutar pela liberdade. Você tem que ter uma sensibilidade para isso, né? O advogado não pode ser uma pessoa bruta. Ele tem que se sensibilizar com as causas humanas. Então, se você é mais sensível, se você é mais educada, se você não consegue gritar, não consegue falar alto, não precisa, sabe? Seja da forma que você é. Siga o teu coração. Não tente fazer um tipo. Você vai fazer um tribunal do júri, uma sustentação no tribunal. Seja como você é, sabe? E as pessoas vão entender e vão te respeitar. O mais importante não é isso. O mais importante é você estudar, você se dedicar. Você tem que ser 10 vezes melhor no que você faz, né? E assim você vai conquistar o respeito, você vai conquistar a tua posição na tua profissão. E é isso que eu estou tentando fazer, né? É isso que eu estou fazendo já. Alessandra, qual o tipo de caso que você mais atua, assim? Olha, no escritório a gente atua com muitos casos, assim, diferentes. A gente faz júri também, faz muitos júris. Mas eu acredito que a gente nunca parou para fazer uma estatística de qual é o crime que a gente mais atua, mas eu acredito que recentemente a gente cuidou de muita lavagem de dinheiro, fraude de licitação, organização criminosa. Então, falsidade ideológica, são muitos crimes assim, né, que a gente cuida no escritório. Crime que você mais gosta de atuar? Que eu mais gosto de atuar? Olha, eu confesso que não é o que a gente mais atua, mas o que eu mais gosto, acredito que seja o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, ele tem um apelo diferente, é uma emoção diferente, né? Porque tem toda a instrução antes, né, da fase do plenário do júri, mas no dia do plenário do júri é uma emoção muito grande, né? A ida à sala secreta para votação com jurados, toda uma ritualística que você vivencia ali, que é muito legal. E isso faz os estudantes de direito, inclusive, se apaixonarem, né, por isso. Sim. Bom, você já sentiu que precisava provar mais da sua capacidade por ser mulher? Ah, sim. Sim. Preciso ser honesta. Eu acho que, principalmente a advogada, não só na advocacia, né? Eu acho que em todas as profissões, e quando você é mais jovem também. Você tem que ser
10 vezes melhor que qualquer homem para você provar o teu ponto, para você ser ouvida, para você conquistar a confiança do cliente, né? Porque muitas vezes você não confia em você mesma. Porque você ouve o que as pessoas dizem, mas você é muito jovem, tal, espera, a tua hora vai chegar. E você acaba duvidando de si mesma. Então, eu acredito que o mais importante é você ir para cima e você estudar e não duvidar do teu potencial, né? Mas sim, por várias vezes a gente presencia esse tipo de coisa, né? E muitas vezes não é algo que te dizem abertamente. É uma coisa sutil, é um olhar, é uma frase que você ouve. Então, você aprende a lidar com isso, né? Sendo mulher, a gente acaba percebendo. Sei muito bem disso. Você já se sentiu subestimada? Como reagiu diante disso? Olha, já me senti subestimada por várias vezes. E eu acredito que, assim, em uma situação específica, que você me perguntou, eu lembrei aqui agora, não foi bem assim, uma coisa grave, mas foi uma coisa que me marcou. Eu estava trabalhando em umas alegações finais no escritório e o cliente chegou e a gente fez uma reunião. E aí eu abri as alegações para alterar determinado tema que eu tinha colocado e fui ajustar conforme o que a gente tinha conversado. E aí, quando eu fui ajustar, ele olhou e falou assim: mas você pode mudar isso que tá escrito? E eu tinha redigido aquilo. Então, eu falei, sim, posso. Eu posso alterar. Fui eu que redigi. Ah, não, tudo bem, então. E são essas coisinhas que a gente vai percebendo. Nossa, ele acha que eu não tenho capacidade para escrever isso aqui, né? Então, aquele ditado, né? A mulher de César não basta ser honesta, ela precisa mostrar que é honesta. Ela precisa parecer honesta, né? E acredito que muitas vezes o homem já vem com uma confiança, né? Ele já vem com uma confiança que nós não temos. A gente precisa conquistar isso. Então, eu acho que a gente não tem que dar ouvidos. Com a barreira externa, né? Isso. A gente tem que conquistar com uma barreira externa Isso. que está sempre diminuindo, duvidando. Isso. Entendo. Existe diferença na forma como homens e mulheres são percebidos quando se posicionam na forma firme na advocacia? Muita diferença. Muitas vezes o advogado, quando ele é mais firme, ele se posiciona de uma forma mais dura, ele é visto como o advogado combativo. E a mulher, se ela, dependendo do caso, ela pode ser tida como uma mulher histérica, como uma mulher que, né, ela não tem argumento, calma, mas tá na TPM. Então, esse tipo de situação a gente tem que lidar. Por isso que eu digo, se você não é uma advogada mais combativa, seja educada, fale do seu jeito. Não precisa partir para eu preciso preencher esse perfil, eu preciso me encaixar nesse perfil que as pessoas acham que eu tenho que me encaixar. Siga o teu perfil, sabe? Não mude a tua essência para agradar ninguém. Mas as mulheres ainda têm esse estereótipo, né? Esse preconceito, um conceito pré-concebido de que a mulher... Assim, na verdade, isso é um paradoxo, né? Porque levando em consideração o que a gente conversou antes, a mulher, ela tem que ser... A criminalista, ela tem que ser mais combativa. Mas se, às vezes, ela passa um pouquinho do ponto, ela é tida como a histérica, você está exagerando, você... Né? Então, é muito difícil a gente se encaixar na sociedade. Até porque se você é passiva, mais calma, não demonstra competência. Se Isso. você é um pouco mais agressiva, você é a estressada. Enfim, é difícil para nós. Ou você tá na TPM, ou você tá na menopausa, ou você, né? Questão hormonal. Não tem competência, Isso. É sempre assim, sim, eu compreendo, é difícil. Bom, a advocacia criminal exige muito equilíbrio emocional. Como você separa o lado profissional do lado pessoal? Olha, eu confesso que às vezes é muito difícil a gente conseguir separar. É muito difícil a gente não levar o problema para casa, né? Muitas vezes a gente vai dormir pensando no processo, e é difícil a gente não externalizar isso em casa,
né? Mas, assim, eu sou casada há 12 anos. E casada não, né? Há 12 anos, a gente tá junto há 12 anos. E a gente tem uma relação muito aberta, eu converso com ele sobre tudo, ele conversa comigo. Então, às vezes eu chego em casa um pouco mais pesada e ele já sente, ele já sabe o que aconteceu. Ele já sabe que aconteceu alguma coisa. E eu acho que é importante quando o teu companheiro, a tua companheira sente que você tá com algum problema, às vezes te deixar mais livre, te dar espaço para sentir o que você está sentindo, né? E acredito que assim a gente vai mantendo aquele equilíbrio, né? Eu acho que o equilíbrio é no dia a dia que a gente vai construindo, né? Nem sempre a gente está tão equilibrado, às vezes a gente pende um pouco pro lado profissional, acaba ficando menos tempo em casa, às vezes a gente faz uma viagem, acaba deixando o escritório, então eu acredito que o equilíbrio é dessa forma, né? Deu um tempo no escritório, eu vou fazer alguma coisa, eu vou passear, E o contrário também, né? Tô numa fase aqui que eu tô tendo que trabalhar muito, então você vai ter que entender, a gente se entende, e assim a gente vai levando. Essas situações desagradáveis que você já passou, né, por ser uma advogada criminalista, com comentários, olhares, com homens, você já sentiu isso com mulheres? Não. Não? Não. Que bom. Com mulheres, não. Nunca se sentiu diminuída por uma colega, digamos assim? Por uma colega? Assim, porque... No geral, assim... Eu converso com outras participantes aqui e eu já ouvi de algumas, né, não foi uma situação só, de que muitas vezes elas são julgadas pelas próprias mulheres. Sim. É mais nesse sentido. Sim, olha, eu entendo isso, muitas vezes a gente, até com amigas a gente acaba conversando isso, né, que muitas vezes as mulheres acabam não se apoiando, né, deveriam se apoiar, mas não se apoiam. Mas eu tenho uma postura, eu não sei se é em razão disso, mas eu sempre tive uma postura com outras colegas de sempre dar muita força e tentar ser muito amiga, assim, não criando uma falsa intimidade nem nada, mas, assim, no sentido prático. Por exemplo, se eu te conheço hoje, eu sinto que eu devo te elogiar, te fazer um elogio de algo que eu admirei em você, eu sempre fui assim. Eu falo, Thaís, eu gostei muito que você fez isso, tal. Eu acho que isso acaba criando uma reciprocidade no tratamento, né? Agora, se tem alguém que fala alguma coisa, eu não sei, né? Mas, pessoalmente, comigo, eu nunca recebi nenhum tratamento assim, né? E tenho uma relação muito boa com as minhas colegas. Eu não tenho muitas amigas, tenho um círculo muito reduzido de amigas e de colegas, mas com as que eu tenho uma relação muito, muito boa. Que bom, não tem essa competitividade feminina que se fala por aí. Eu ouço falar muito disso, né? Principalmente na advocacia, que as advogadas, uma compete com a outra, que deveriam se ajudar, mas eu acredito que isso está mudando, né? Com o passar do tempo, principalmente agora, a gente está tendo uma visão diferente, né? Que muitas vezes é algo que... Isso é imposto a nós, essa competitividade, não é algo natural. A gente não é assim, a gente aprende mas ela é mais bonita, mas ela é melhor, ela é isso, aquilo, a gente acaba competindo nesse sentido. Mas eu acredito que se a gente para pensar um pouquinho, a gente vai lidando melhor com essas situações. Até falar sobre isso ajuda muito, né? Real. Existe algum caso ou situação que te marcou profundamente na profissão? Olha, existem muitos casos que me marcaram ao longo desses anos, mas um em especial foi o que mais me marcou. Inclusive, eu estava conversando dele ontem com o meu sócio. Logo no início, que eu entrei no escritório, o escritório já atuava como assistente de acusação em um caso de um acidente aéreo que aconteceu no Brasil, que foi um acidente de um avião da Gol que chocou com um jato Legacy em pleno voo. Na época foi muito divulgado na imprensa, muito comentado. E o escritório atuava para a família de uma das vítimas. E quando eu entrei no escritório, passados alguns meses ali, a gente chegou numa fase do processo em que a gente precisava despachar com o juiz, e o caso ele tramitava na Justiça Federal de Sinop, lá no Mato Grosso. E a gente precisava despachar com o juiz para ele analisar um pedido de extradição que a gente tinha feito, um requerimento de extradição em relação aos pilotos do jato,
Eles tinham sido condenados, mas eles não cumpriram pena porque eles foram embora para os Estados Unidos. Eram 2 pilotos norte-americanos. E aí o meu sócio, o Rogério, ele não podia ir em razão de outros compromissos. E ele chegou em mim e falou, olha, eu preciso que você vá a Sinop. Eu nunca tinha viajado sozinha, Thaís. E ele precisa. Você tinha quantos anos, né? Eu tinha, Thaís, eu acho que eu tinha 25. Eu era uma menina, mas assim, com 25 um baita eu era... processo, né? Eu era uma menina de tudo, eu era muito diferente. E na hora eu engoli seco, e ele disse, eu preciso que você vá a Sinop, eu não vou poder ir, eu preciso que você faça isso por mim. Se você não puder, eu vou entender, a gente dá um jeito, mas eu queria que você fosse. Você pode ir? Falei, claro, deixa comigo, eu vou. Eu conhecia o processo, já tinha estudado o processo inteiro. E ele falou, tá bem, então eu vou falar com a cliente, a gente vai ajustar o voo, tal, as passagens, e você vai. Mas eu fiquei tão nervosa. Eu acho que isso é até interessante as ouvintes, especialmente as jovens advogadas que estão ouvindo, elas conhecerem isso, né? Porque a gente fica muito nervoso, principalmente no início, no começo da carreira. Mas eu não transpareci. Eu fingi que estava tudo bem. Falei, não, pode deixar, eu vou. E no dia da viagem, passou alguns dias, chegou a data da viagem. Me deu a maior dor de garganta que eu já tive na vida. Fiquei com febre, amanheci com febre. Claro, isso foi psicossomático, né? E mal, minha mãe foi lá em casa. Meu Deus, mas como é que você vai viajar assim? Eu falo, mãe, eu tenho que ir. Eu vou. Fui. Passei muito perrengue na viagem, até questão de assédio, né? Uma história com... Fugi de uma pessoa que eu conheci, que queria me dar uma carona. Eu não sabia muito bem como me portar, ainda estava meio, né, conhecendo ali, era muito inocente na época. E aí eu cheguei em Sinop, e no outro dia eu fui despachar com o juiz federal. E antes de ir, o Rogério já tinha ido para lá em uma outra oportunidade. E ele me falou, olha, é um juiz muito sério, ele recebe os advogados muito bem, ele vai te receber com a assessora dele na sala, me explicou como seria. E eu fui. Cheguei na sala dele, a gente conversou, e ele me disse, olha, mas você sabe que eles não vão extraditar, não é cabível a extradição. E eu falei, doutor, eu sei, o senhor pode se basear na cooperação jurídica internacional, o senhor pode pedir, pelo menos, fazer uma tentativa, porque assim, doutor, pelo menos assim, a vítima vai sentir que o país está do lado dela, que o Brasil está fazendo alguma coisa, que a justiça brasileira está tomando as providências. E contei a situação da família, que até aquele momento já tinham passado, eu acho que mais de 10 anos do acidente aéreo. A vítima manteve o quarto do marido da forma que ele tinha deixado. As pantufas que ele tinha deixado na cama, embaixo da cama, ela tinha deixado lá. Ela não mexeu em absolutamente nada. Então, ela não conseguiu seguir a vida, né? E eu contei tudo isso para ele. Eu falei, eu vou abrir o coração, vou falar, né, de tudo que for necessário. E contei tudo isso para ele, contei a situação da família. E aí ele me olhou assim... Falou, tá bom, eu vou pedir a extradição. E aquilo para mim foi porque eu nunca tinha atuado dessa forma, eu nunca tinha despachado com alguém, nunca tinha conseguido algo nesse sentido, né, na advocacia. E aquilo para mim foi uma felicidade imensa, né, de poder ligar para a família, contar que a gente tinha conversado, que tinha dado certo, né, que a gente ia conseguir. E que pelo menos que a nossa justiça desse uma decisão nesse sentido, né, porque eles acabaram não sendo extraditados, né, eles não cumpriram pena. E eu acho que essa história, principalmente ali no início, ela foi um divisor de águas na minha profissão, porque eu me senti tão bem, me senti tão confiante em mim mesma, de saber que eu conseguiria fazer aquilo, né, eu tinha capacidade, eu não era só uma menina. Eu já era uma advogada, eu fui sozinha, consegui falar com ele sozinha. Então, acho que é interessante que as jovens advogadas saibam disso.
né? A gente tem que confiar no nosso taco, a gente não pode ouvir o que as pessoas falam. E até o meu sócio até hoje fala dessa história e fala, eu acho que aquilo foi como se você passasse num portal. Você voltou diferente da viagem, você começou a atuar diferente, desde então ele me chama de monstro. Você se transformou num monstro. Então... Virou a chave. Virou a chavinha ali. Entendi. Então, esse foi um caso que me marcou muito na profissão. Muito interessante, inclusive. Qual foi o momento mais desafiador da sua trajetória até hoje? Se bem que esse foi um, né? Olha, esse foi um momento desafiador. E... Alguma situação em júri, talvez? Olha, a gente passou por alguns perrengues. Eu acredito que os momentos mais desafiadores, Thaís, na verdade, são aqueles quando a gente não consegue algo que a gente queria muito, principalmente em relação a alguma injustiça, algum processo que a gente está trabalhando, que a gente acredita muito, alguma condenação injusta e a gente tenta de tudo e não consegue, sabe? É aí que vem a carga é muito pesada, a gente passa por vários dias muito sofridos, a gente sofre com aquilo, muitas vezes a gente não pode transparecer para o cliente, né? A gente tem que ser profissional, mas acaba sendo muito pesado quando a gente não consegue, a gente acaba desacreditando da justiça. Por muitas vezes a gente passou por isso. Então, é muito... eu sou grata, na verdade, por ter alguém do meu lado, que é o meu sócio, o Rogério, porque ele me ajuda muito nesse sentido. Ele já tem muitos anos de advocacia, tem uma experiência gigantesca, né? Muito maior que a minha. E por muitas vezes eu chego para ele e falo, olha, Rogério, eu tô assim, eu não sei o que fazer, não dá para acreditar mais e tal, a gente acaba desabafando. Ele fala, calma, não vai ser a primeira vez que isso vai acontecer e não vai ser a última. Você sabe como funciona, isso vai acontecer outras vezes, é assim que funciona. Mas você lembra do caso tal, que você fez isso e a gente conseguiu? E aí a gente acaba, né, conversando e acaba fazendo uma sessão de terapia ali. Né? A gente não ganha todas, mas a gente faz o que a gente pode. A justiça tem as suas peculiaridades. Eu também já passei por algumas situações assim, e contar para o cliente que é também um momento difícil, né? De que você não conseguiu, enfim. Eu acho que essa é a pior parte. Que eles ficam chateadíssimos e a gente dá o melhor, né? Ninguém quer, eu digo assim, nenhum profissional quer entregar um trabalho ruim. Sim. Né? A gente depende do nosso trabalho. Eu acho que o importante é você ter a consciência tranquila de que você fez o melhor que você poderia fazer. Né? Se fosse para qualquer advogado, seria melhor? Não. Eu fiz o melhor que poderia ser entregue para ele, a gente fez. Então, é isso que a gente tem que continuar fazendo. Né? Porque a advocacia criminal, principalmente nos últimos anos, não está fácil. Quando eu comecei a advogar era diferente, já mudou bastante. Para melhor ou para pior? Para pior. Para pior. Está cada vez mais difícil, principalmente nos tribunais. Entendi. Na sua visão, a mulher ainda é mais julgada pela postura do que pela competência? Sim. A mulher é muito mais julgada pela postura. Um exemplo que eu gosto bastante de acompanhar é uma profissional que eu admiro, que é a Gabriela Prioli, advogada. Hoje eu não sei se ela atua mais no direito, mas ela tem podcasts, ela faz programas de televisão e ela fala muito disso. Ela fala que você pode ser a melhor advogada, mas se você é a advogada que aparece de biquíni numa foto, que você já não serve, a tua competência já é colocada em xeque, né? E por que eu não posso ser as duas coisas? Por que eu não posso ser advogada que gosta de ir para uma praia, que gosta de me divertir e também ser uma excelente profissional? Né? Será que os homens são tão questionados nesse sentido como nós? Nem um pouco. E eu lembro de um poema de Walt Whitman, que ele dizia... eu sou vasto, né? Eu sou múltiplo, sou vasto, eu me contradigo. Então, eu acredito que a nossa vida tem disso, né? A gente não nós assumimos várias personas, né, ao longo da vida. Na profissão, a gente é de um jeito, em casa, a gente é de outro. Então, acredito que a sociedade ainda vai levar muito tempo, infelizmente, para entender que a mulher, ela é uma mulher, ela tem vida, ela se diverte, ela não é só aquela, né, a profissional que... Ela tem várias ali, né? Nós não somos uma só, uma persona só.
Eu concordo. Eu acho que eu nunca vi alguém questionar um homem de sunga na praia. Um homem que sai pra beber com os amigos. Foto na academia. Né? Porque assim, eu né, fui muito julgada porque eu postava foto na academia. Você não passa um profissionalismo. Mas, gente, eu treino. Sim. Eu treino e a roupa é de academia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim, algo interessante, inclusive, que a Gabriela fala. Ela fala, se eu deixar de postar foto, eu não vou estar fazendo aquilo? Essa é quem eu sou. Eu tô fazendo isso. Eu tô na praia, eu tô na academia, eu tô, né? Então, qual é a diferença? Só porque eu expus? Outra coisa que eu sofri também, é um caso pessoal, tatuagem, né? Eu tenho tatuagem no braço. E aí eu fui muito julgada, mas os homens com tatuagem no braço é elegante, passa outra situação. A mulher já não pode, né? Sim. É muito agressiva. Você não é feminina, você não é... Pois é. Enfim. O que te mantém firme em uma profissão que lida diariamente com pressão, conflitos e julgamentos? Olha, eu acho que o que me mantém firme nessa profissão é eu acreditar que eu posso fazer a diferença. Eu realmente acredito que, em muitos casos, a gente conseguiu, a gente identificou que havia realmente uma injustiça. É a melhor sensação do mundo quando você consegue um habeas corpus de liberdade para um cliente que você acredita que estava injustamente preso, quando a família vem te agradecer, quando você absolve alguém num plenário de júri que você achou que não tinham provas suficientes ali para uma condenação, e a família vem com os olhos cheios de lágrimas te agradecendo. Então, você é a primeira porta que essas pessoas batem quando elas estão com problemas, né? E acontecem muitas injustiças. Realmente. Então, eu acho que é essa sensação que me faz seguir em frente. Reconhecimento. O reconhecimento e fazer a diferença. Eu acredito que eu posso fazer a diferença, que eu posso conquistar um espaço nesse meio que ainda é muito masculino, né? A advocacia criminal, especialmente. A advocacia, no geral, não, né? As mulheres já conquistaram 50%, pelo menos, da... legal, bom saber. Isso, já mais de 50% já são advogadas, né? Pelo menos 50%. Mas na advocacia criminal, nós ainda somos a minoria. Né? Então, eu acredito que a advocacia criminal precisa de mais mulheres. Então, as estudantes e jovens advogados que estão nos ouvindo, é muito importante que elas pensem nisso. Se você gosta da área criminal, vá para a área criminal. Não dê ouvidos às pessoas que dizem que não é para você, vá para outra área mais tranquila. Siga a tua intuição, a sua vocação. Se a sua vocação é na área criminal, não ligue para o que as pessoas estão dizendo, sabe? Crie uma parede, deixe vir e bater de volta e siga em frente. Que conselho você daria para as mulheres jovens que desejam ingressar na advocacia criminal? Você já deu, assim, várias dicas aqui, né? Mas se você quiser complementar mais alguma coisa... Não, eu vou mudar a pergunta, porque eu acho que você já deu muitas dicas. Sim. Teve alguma mulher que te ajudou no seu caminho? Alguma mulher que te aconselhou e te ajudou na advocacia criminal e falou, não desista, vai em frente? Olha, eu acho que a mulher que mais me ajudou nesse sentido não foi nenhuma advogada, foi a minha mãe. Sabe, a minha mãe é uma investigadora de polícia e eu cresci vendo a minha mãe estudando muito e a minha mãe, antes de eu nascer, ela era vendedora de loja e quando eu nasci, ela ficou 6 anos sem trabalhar, ficou em casa cuidando de mim e depois ela voltou a trabalhar, descobriu o universo dos concursos públicos e foi estudar. Então, eu tenho muitas memórias antigas da minha mãe em aniversários, em finais de ano, natais, ela com a apostila do concurso estudando. Então, eu acredito que ela foi a minha grande inspiração, sabe? Até, assim, para questão de leitura, literatura, ela sempre me apresentou esse universo. Ela me dava os livros, falava, olha, leia esse livro que você vai gostar. Então, ela me incentivou muito nesse sentido. E no início da advocacia, eu reclamava muito para ela, né? Falava, ai mãe, não sei se eu consigo. Ela falava, você consegue. Ela tem uma frase que ela sempre me falou. Ela tirou de um filme, inclusive, que ela falava assim, o que um homem pode fazer, o outro homem pode fazer. Né? Homem no sentido amplo, né? Mulheres e homens. Então, eu acho que eu não sei se ela sabe disso, mas sem querer ela acabou me incentivando muito nesse sentido. Porque eu acredito que o exemplo dela me fez seguir em frente. Né? Não desistir.
Se você pudesse deixar uma mensagem para as mulheres que têm medo de ocupar espaços difíceis ou tradicionalmente masculinos, o que você diria? Olha, eu diria que você não deve pedir permissão para existir na tua profissão, sabe? Ocupe o espaço. Não tenha medo de falar, ai, mas eu vou participar da reunião, mas eu não vou falar, Não, fale, sabe? Erga a cabeça, solte a voz, fale. Porque é só assim que a gente conquista o reconhecimento. A gente precisa mostrar o que a gente sabe. Se a gente ficar escondidinho ali num canto com medo, ninguém vai descobrir, você não vai ser vista. Né? E quem não é vista não é lembrada. Então, você tem que ocupar o espaço e você não pode ter medo disso, sabe? Outra coisa que atrapalha muito, e inclusive isso acaba sendo até uma autocrítica para mim mesma, uma autocrítica, não foque na perfeição. Não tenha medo de ser imperfeita, não tenha medo de errar. Por muitas vezes eu acabo procrastinando alguma coisa ou não fazendo porque quando eu fizer, eu quero que seja perfeito. Não, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou fazer um mestrado agora porque quando eu fizer eu quero estudar muito, Não, faça, sabe? É algo que eu noto até, é uma diferença que eu noto assim empiricamente com os homens. Os homens acabam muitas vezes, eles não sabem o que eles vão fazer e eles fazem de qualquer jeito, eu me viro na hora. Sabe? Então, a gente acaba, não, eu não vou fazer porque senão síndrome do impostor, né? Vão descobrir que eu não sou tão boa assim. Mas todo mundo pensa da mesma forma, né? Nós pensamos mais ou menos parecido. Então, o importante é fazer. Faça, comece, e com o tempo você vai melhorando, né? E eu conversei até com uma especialista em voz, há um tempo atrás, para um caso que a gente trabalhou. E eu estava conversando com ela e eu falei, olha, eu fico um pouco assim, sem confiança. Às vezes eu me sinto mal, porque eu acho que eu não tenho essa eloquência para falar. Eu sou mais tímida, tenho o meu jeito. Ela falou, Alessandra, fale, não tenha medo. Aceite todas as oportunidades que aparecerem para falar em público, perca essa vergonha. Você tem que falar, você fala bem, né? Não sinta medo, fale. Então, com o tempo isso vai melhorando. Você é jovem, tal. Então, eu aceitei o conselho. Falei, eu vou fazer isso que ela está dizendo. E me ajudou. Feito é melhor que perfeito. Isso. Eu tenho um sócio que ele é do perfeito, né? E aí eu sempre começo e depois a gente vai... É que a minha criação foi mais masculina, né? Então eu tenho um perfil mais do... Vamos fazer. Vai e pronto. Eu vou. Quando vejo, eu tô com 70 coisas ao mesmo tempo e entrego tudo. Mas, Alessandra, você disse que está há 8 anos na carreira, né? 8 anos. O que você diria para a Alessandra dos 8 anos atrás? Conseguiu tudo que você queria? Chegou onde você esperava ou não? Olha, eu acho essa pergunta muito legal porque há 8 anos eu não tinha muita noção do que esperar, sabe? Eu comecei e falei, será que eu vou seguir nessa profissão? Será que vai dar certo? Será que eu vou me... Quando eu comecei, na verdade, eu ainda queria concurso público, né? E aí eu fui me apaixonando. Então, eu diria que ela não desistiu, né? E obrigada por não ter desistido e deu certo. É isso. Eu jamais imaginei que eu estaria... Não que eu esteja em uma posição muito maravilhosa, né? Mas eu jamais imaginaria que eu faria as coisas que eu faço hoje, né? E com a facilidade que eu faço hoje. Para a Alessandra daquela época, isso seria impossível, né? E muitas vezes a gente percebe que acaba sendo mais tranquilo do que a gente imaginou. Então, o importante é fazer. Eu vou abrir o espaço, a gente terminou as perguntas. Se você quiser falar alguma coisa, fazer um pitch profissional, fica à vontade. Eu na verdade, eu queria te agradecer pelo convite, de novo. Eu acho que o teu podcast é uma grande oportunidade para as mulheres. Quando você veio falar comigo, eu fiquei super feliz, porque... assim, geralmente nos chamam para falar de algum caso em específico, né, quando tem alguma coisa na mídia, e não para falar de nós, né, de nós mesmos, da nossa profissão, como foi a nossa história na advocacia. Então, eu acho que isso é muito interessante, né? A minha estagiária hoje, a Andressa, ela... há um tempo atrás, antes de entrar no escritório,
ela foi uma pessoa que falou bem de mim numa universidade, na UniOeste. Vocês poderiam trazer a Alessandra, eu sempre acompanho o trabalho dela e tal. E me chamaram para ir lá. E ela ficou super feliz que eu fui lá. Então, eu acredito que a minha fala, que hoje é importante para alunas e estudantes de direito, assim como a minha estagiária antes, né, tinha essa vontade de saber mais, de entender como é que funcionava, tanto que hoje ela tá no escritório, né, chegou no escritório, tá lá há vários meses já, uma menina inteligentíssima, e acredito que, assim como ela, tem várias outras meninas que estão ainda na faculdade, não sabem muito bem o que fazer, né, mas assim como vocês estão hoje, nesse sentido, pensando dessa forma, eu também já estive. Né? E todas as outras advogadas já estiveram também. A Thaís, tenho certeza que também já esteve, meio perdida, meio sem saber o que fazer. E essas coisas a gente vai... O tempo é o senhor de tudo. Né? A gente vai conquistando o nosso espaço. E estudando, que é o mais importante. Com certeza. A gente só ganha espaço tecnicamente, né? A gente conquista os nossos espaços estudando. Sim. E tem que estudar mais, na verdade. Um pouquinho mais. A gente tem que saber, porque muitas vezes as pessoas vão duvidar da nossa capacidade. E quando a gente demonstra a técnica, o cenário reverte a nosso favor. Exatamente. E confiança só se conquista sabendo o que está fazendo. Exatamente. Alessandra, muito obrigada pela vinda, pela paciência de vir aqui, que a gente remarcou, né? Foi muito bom, aprendi muito com você e só agradecer mesmo, gostei muito. E é isso, pessoal. Eu que agradeço, Thaís. Imagina, para mim é uma honra estar aqui falando com os teus ouvintes e desejo toda a sorte do mundo no podcast e que me chame outras vezes daqui a algum tempo para falar de outras coisas também. Com certeza. Esquecendo, né, antes de finalizar, tenho uma lembrancinha do podcast. Ai, que legal. Obrigada pelo presente. Isso. É isso, pessoal. Aguardo vocês no próximo episódio.